Vice-prefeito, a expectativa de cargo? Não em Montes Claros. Depois da vinheta, vamos conversar com o homem forte do governo, Guilherme Guimarães, Otávio Rocha. Hoje estou recebendo aqui um colega, amigo de infância, Otávio Rocha, vice-prefeito de Montes Claros. E, como eu disse na abertura, ele vai negar, mas o homem forte desse governo é do Guilherme. Se tem alguém com influência ali, foi ele. As pessoas esperaram muito pela nomeação do secretariado, que saiu no dia 1º, e eu vi ali, Otávio, no secretariado, eh, pelo menos naquelas áreas que te afetam diretamente, que te afetavam já no governo de Humberto Soto, o seu DNA ali, é isso mesmo? PC, é um prazer estar aqui. Eu não poderia deixar de revelar aqui, o PC é meu colega do pré-primário. E ele era o aluno mais destacado, minha mãe adorava ele era muito inteligente, foi o nosso orador do pré-primário, viu? E a gente nem sabia ler, o PC leu o discurso lá na formatura. Mas foi só ali, depois... Não, minha mãe não se esquece disso, viu? Até hoje. Eu tenho as fotos lá pra gente não se esquecer. Quanto ao governo, sem sombra de qualquer dúvida, o homem forte do governo é o nosso prefeito, o Guilherme. Mas você tá ali, é mais do que um vice. Você me conhece, PC, e no campo jurídico as pessoas me conheciam porque já são vários anos militando na área, sou de uma família de juristas, então o meu ambiente era mais o jurídico. E assim que eu fui para a prefeitura para ajudar Humberto, tinha sido advogado dele, ele me chamou e as coisas se encaminharam posteriormente, não por... É difícil até porque as pessoas não costumam acreditar nisso, mas nunca foi sequer uma cogitação para mim entrar para a política. Isso aconteceu, Nós vamos chegar lá, Otávio. né? Mas eu volto a dizer, no governo de Humberto, eu tive um papel de colaborar, né? Segurança jurídica, tentar ajudar a fazer. Ninguém consegue fazer tudo certo, mas tentar deixar o rumo do governo dentro do que se é preconizado, né? E isso acabou transbordando eu costumo dizer que eu sou palpiteiro, então eu vou dando contribuições do que a gente viveu, do que a gente vê, né? Do que a gente pode ajudar. Então talvez isso tenha acabado me levando para ajudar agora o Guilherme. Eu gosto de começar aqui pelo começo, porque as pessoas, seguinte, conhecem muito, você dá muita entrevista, teve inclusive uma postura que eu não sei se a maioria da população aprova, mas eu aprovei muito na pandemia, onde eu sei das suas convicções, mas que você foi ali, Otávio, e a democracia assim, né? É um homem de direita, seria incorreto eu falar isso? Não, né? É uma pessoa de direita, né? Com certeza. Talvez não seja de extrema direita, porque se fosse, não teria na pandemia uma postura responsável como teve, diferente do que algumas pessoas desse campo estavam preconizando e até te atacando na época. E aquilo foi importante para que Montes Claros tivesse bons índices, né? Uma responsabilidade de... E eu acho, Otávio, que inclusive grande parte da popularidade do prefeito Humberto Soto, ou boa parte dela, foi pela postura responsável que ele teve na pandemia com aquelas pessoas que só têm o SUS, né?
Mas, assim, as pessoas te viam dando entrevista sobre Covid, te veio dando entrevista sobre IPTU, te veio dando entrevistas geralmente até sobre temas impopulares, mas não sabem que há um cidadão, né, por trás disso aí. E eu queria fazer essa apresentação. Otávio sempre foi é um sujeito da minha geração. Você é 79 ou 80? 80. 80, é exatamente a minha idade. Estudamos juntos e foi um cara brilhante, numa época que não tinha essa profusão de faculdades. Ele passou na UFMG, fez direito lá, passou de uma maneira brilhante, depois voltou, muito jovem, foi procurador do município no governo de Atos Avelino, ocupando um papel importante ali. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida pessoal. Você é filho de uma grande figura de Montes Claros, importante, que é Dr. Noraldino Rocha Machado, né? Isso. Sua mãe, Hélia. Suas irmãs também são advogadas, né? São do direito? Uma é promotora, que é E a outra é Raquel. juíza, né? A outra é advogada, né? Isso. E a gente tem É uma promotora e uma advogada, é isso? Isso. E os primos também estão, muitos estão na área também, são professores, procuradores, juízes, professores, né? É uma família que está aí no direito. Você é casado, né, com a Janine, médica? Aí para sair um pouco do direito, eu tinha de escolher alguém fora dessa área. Minha esposa é médica, né, pediatra. São quantos filhos, Otávio? 2 filhos, um menino e uma menina. 2 atleticanos também, né? Espero que eles sigam, né? Sigam esse caminho, né? Porque a vida não pode ser só felicidade, né? Tem que ter um pouco de sofrimento também. O meu pai formou muitos atleticanos. Ele virou atleticano, foi morar em Belo Horizonte, também estudou na UFMG, como eu. Fui para lá por conta da indicação dele. E um atlético diferente, uma época romântica. E ele veio para cá, ele fazia questão de cultivar. Então temos primos, amigos, todos que viraram atleticanos por conta dele. Advogar, qual que é a sua área no direito que você milita mais? Direito, o escritório, assim, foi um escritório de muitos anos, né? Então são várias áreas, mas eu acabei trabalhando muito com direito público, criminal e no civil, nas áreas de improbidade, também voltado a essa questão do direito público. Então, crimes contra a administração pública, trabalhei muito crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro. Então, sua primeira experiência na gestão pública foi no governo de Atos Avelino ou antes você já tinha sido procurador em algum município? Não, eu tinha 24 anos naquela época. Né? Então foi muito cedo. Eu formei com 22 para 23 e fui fazer uma especialização em direito municipal. Não tinha muito. Então fiz essa especialização. Não tinha ninguém que tivesse uma especialização nessa área específica. O pessoal de Belo Horizonte não queria que eu voltasse para cá, mas foi menos uma escolha profissional e mais pessoal, porque eu queria trabalhar com meu pai. E o Atos, conhecendo a situação, me fez o convite. Quando eu vi, eu já estava eu estava com planos bem diferentes. Eu estava, para te falar, o meu plano era... Prestar concurso, não? Eu ia fazer uma especialização fora. Tava lá aperfeiçoando meu francês, porque eu tive alguns colegas que foram fazer especialização fora, alguns até ficaram. Então eu tinha um caminho que era esse, né? Então eu tava lá fiz Aliança Francesa, fiz aulas, eu tava pensando em fazer uma especialização, um mestrado, talvez um doutorado fora. Naquele momento a gente pensava pela área de atuação, era isso. Então não existia nem essa ideia. Mas como eu fui fazer eu gostava do direito administrativo, municipal, e acabei sendo encaminhado para essa área. Trabalhei muito com direito eleitoral também.
E foi isso, não foi uma coisa planejada. Você Foi, chegou a ser advogado da campanha do Atos também ou já cheguei, participou no governo? Foi advogado da campanha. cheguei a ser advogado da campanha. É verdade um boato que correu na época de que você recusou o convite para ser procurador-geral em função da sua idade e indicou o seu xará Otávio, que exerceu o cargo naquele momento? É, é verdade, assim, a ida do Otávio foi uma lembrança minha, não foi uma indicação, foi uma lembrança, porque o Atos não conhecia o meu Vocês vão xará. aprendendo, viu, gente? Quando o pessoal fala indicou, fala lembrança. É uma pessoa muito preparada, filho do Júlio Melo Franco, um advogado de muita qualidade, e eu tinha 24 anos. Eu estava bem preparado tecnicamente, mas a experiência, a idade ajuda. Sim. Então, eh, eu eu lembrei desse nome e trabalhamos juntos. Eu fui diretamente para o contencioso, para o processo. E foi uma escola muito grande. Eu tinha uma capacidade de trabalho que até hoje eu me espanto. Não tinha estrutura que tinha hoje a prefeitura na parte jurídica. Eu me lembro que teve um mês que eu fiz 1000 manifestações. Eu falei, não, mas como é que processo físico era uma coisa que hoje eu acho que eu nem conseguiria Eu trabalhar. participei daquele governo, de outro governo e acompanhei como cidadão outros governos, né? E uma coisa que marcou tanto o governo de Atos como o governo de Humberto Souto, Otávio, fazendo um testemunho aqui, é que eles tiveram poucos problemas de ordem jurídica. Essa seara de relacionamento foi boa, né? Interessante. Tinha pouco conflito. Mas isso foi muito, assim, Você acha que não é é por, mais não é pelo por perfil dos gestores ou foi um pouco a orientação ali de vocês? foi muito da orientação, porque também, assim, a gente não ia trabalhar com quem não tivesse esse caminho. Mas a história, a gente tá dizendo, começa lá de trás, né? Eu sempre fui um, escute a mãe, o pai, seja um atento ouvinte de quem gosta de você. Não, eu fui um estudante dedicado, então isso acabou se transformando também. Quando eu me formei, eu estava preparado. Mas eu, bem novo, cheguei um dia no tribunal e o desembargador começou a conhecer meu trabalho escrito antes. E quando ele me viu, fez um elogio, mas eu não sabia que era. Achei que era uma pessoa Mais mais velho. experiente, mais velha. Então foi um trabalho, acredito, de muito êxito naquele momento. Aquele foi um governo que eu fiquei muito dedicado a essa parte burocrática interna, de processo, né? E ele teve menos reconhecimento do que poderia ter tido, teve alguns problemas de orientação também política, no campo da política, isso atrapalhou um pouco um governo de uma pessoa muito correta também, que era o Dr. Atos, né. Você cria o relacionamento com Humberto Souto foi durante o governo de Atos ou você foi depois? Humberto é um conhecido da família, ele era o vizinho da minha avó. Então, eu conheço o Humberto desde sempre, né, ele era o vizinho, estava lá, era um deputado de muito prestígio, mas pessoalmente, eu me lembro o dia que eu falei assim: esse é a pessoa que eu admiro. Eu era um rapaz meio diferente desses meninos de hoje, não sei se porque não tinha não tinha essa internet, mas eu me lembro sozinho na votação do impeachment do Collor. E Collor, assim, passou e ele ficou depois marcado por outras coisas, mas naquele momento, ele chegou com um discurso que era de acabar com aqueles abusos, com os marajás, né, era isso, então era um discurso interessante, assim, ganhou grande parte da população, não é? Passou, mas hoje o conceito é outro, mas naquela época isso aconteceu. E, e o Collor sofreu um processo
que teve um cunho muito mais político do que tudo. Mas, acima de tudo, uma coisa que me incomodava, era a traição que fizeram. Então, eu tinha 12 anos. Eu me lembro sentado vendo a televisão e eu vi o Humberto e vi outros que eram amigos. Eu sabia todos os ministros do governo. Aos 12 anos, eu sabia de todos os ministros. Até hoje eu não sei, não, mas na época eu sabia, até porque eram menos, os ministérios eram mais valorizados. E o Humberto subiu e foi fiel ao que ele acreditava e não foi um oportunista. E naquele momento eu falei, esse homem é um homem sério. Isso da minha percepção, não da orientação dos outros. Pode parecer até irreal aos 12 anos, mas eu o admirei profundamente naquele momento. Mas quando a admiração vira amizade? Olha, admiração vira amizade ao ponto de você ser o procurador dele, a pessoa que assinava por ele e durante, principalmente, o segundo mandato dele, exerceu muito, até por uma questão legal, porque o procurador, né, tem esse nome, a função existe esse nome, porque é quem o prefeito delega que atue em nome dele, né, na prática. Mas, assim, no segundo mandato, quando Humberto fez até por conta da saúde, uma gestão em que ele trabalhou muito no home office e tal, você teve ali um papel de muito protagonismo, e aquele protagonismo advém de uma confiança muito grande dele em você. Essa amizade surge quando? Eu fui advogado do Humberto, comecei desde a época lá do Atos, a gente já teve esse contato. Porque ele era o deputado, para quem não está situado, contexto, Humberto era o deputado federal da administração Atos Avelino. Bom, aí começa de novo a história, né, da admiração. Humberto estava no Tribunal de Contas, ele chegou a ser presidente do Tribunal de Contas, e ele sai a um convite do presidente do PFL, de então era o deputado do Rio Grande do Sul, me fugiu aqui a memória, fugiu aqui agora. E ele sai, e o convite, bom, queria lembrar o nome dele aqui, mas me fugiu. E ele vem e falou, olha, Humberto, sai e você vai ser prefeito em Montes Claros pelo partido. E Humberto achou que esse chamado do presidente do partido era suficiente. O prefeito era o Jairo. Ele veio para Montes Claros e ficou, assim, política é uma construção, né? E ele esperou. Não, vai acontecer, o Jairo vai me apoiar. Ele achou que Jairo ia retribuir o lançamento que ele fez de Jairo, que ele que lançou o Jairo na política, né? Em 88, quando Jairo é candidato a prefeito, lembro disso bem também. Meu pai trabalhava com Humberto Soto. Humberto foi, assim, claro que Jairo era presidente da cooperativa, tinha um alinhamento natural desse campo de oposição. Uma amizade. Mas Humberto Soto era, vamos dizer assim, o grande político por trás, e ele achou que aquilo seria retribuído naquele momento ali, que era 2004. Ele imaginou que isso ia acontecer e não aconteceu. E o governador era o Aécio. O Aécio entrou nessa arrumação política de forma muito incomum para a política de Montes Claros. Ele fez uma grande aliança e tiraram o Humberto para colocar Na verdade, o Humberto tirou um pouco antes, né? Porque faltando uma semana ali, você vê como é que é política. Atos Avelino, que veio a ser eleito prefeito, seria o candidato de Jairo. Jairo lançaria Atos. Humberto já estava fora nisso aí. E a gente sabia que isso era fogo de palha. O Gil Pereira era o candidato da oposição, de um governo desgastado na época, 8 anos. O governador vem, como ele tinha ligação tanto com o Jairo como com o Gil, promove a união. E assim, eu não tenho compromisso meu compromisso com os fatos, né? Jairo, não sei por qual motivo, resolve indicar na coligação justamente o secretário que representava o desgaste do governo dele, que era a saúde.
Não por esse motivo, mas por uma combinação diferente, implodiu essa chapa. Né? A população não gostou desse acordo. Um candidato de oposição que liderava as pesquisas vira um candidato de situação no dia da convenção e a candidatura do Atos acabou crescendo no movimento que ele fez ali de centro-esquerda na época. Aí o Atos... E Humberto se indigna, ficou indignado, talvez, com essa amarração. Eu nunca acreditei que o Atos fosse ser candidato do Jair, realmente. Então aquilo era uma... Acho que até ele acreditou, mas eu não acreditava. Bom, posso estar enganado, mas para mim, aquilo não ia vingar. Mas a conversa era essa na época. Eu lembro de uma reunião no Centro Cultural, que a Ana Maria era deputada, esposa do Atos, esposa de Jair, pegou a mão de Atos, levantou, é meu candidato, não foi isso? Mas Você achava que aquilo ali podia não andar, né? Como não andou? E na última hora, o Humberto saiu, falou, vim pra cá porque me chamaram, né? E ele não foi candidato, não teve legenda, e resolveu apoiar o Atos. E foi um apoio importante. Ele estava com 3%, 2 apoios importantes da família do Mário Ribeiro e do Humberto Souto foram, nesse momento, apoiar o Atos, e o Atos estava com 3%, ganhou a eleição. Você não vai concordar, são 3 apoios. A família Ribeiro, Humberto Souto e o presidente Lula naquela época, que era bem melhor avaliado do que o governador Aécio Neves. Nessa não. Nessa em 2004. Menos. Mas nessa não teve essa participação, assim, não nessa não, isso não foi relevante, até porque... Mas teve gravação pro programa de televisão. Mas não, isso não foi o essencial, assim, nesse momento, não, né? Até porque o governo ainda não estava, depois ele passou a ser mais bem avaliado, mas nesse momento acho que não foi o relevante, assim, para essa mudança. E Humberto foi muito leal também, participou da eleição, o Atos ganha a eleição, depois ele se candidata a deputado federal com apoio do Atos, ele ganha a eleição, e a gente começa ali a ter um relacionamento. E teve uma outra situação marcante, o Atos depois foi candidato, perdeu a eleição, foi candidato, mas ele estava inelegível. E algumas pessoas insistiam naquela candidatura, eu fui à casa do Atos e falei, você tem que sair agora. Falei, o Atos, a doutora Vera, e de lá falou, vamos ligar para Humberto. E ligou para Humberto, e Humberto ainda, essa substituição demorou uns 10 dias. Foi o que faltou para ele ganhar a eleição naquele momento. Porque ficou diferente de 2.000 votos para ele ir para o segundo turno, ele ganharia. Aquela eleição do primeiro turno para o quarto do primeiro turno foi uma diferença de 4.000 votos. Eu lembro que tinha pesquisa na semana. Hoje as pessoas fizeram uma farra com esse negócio de pesquisa eleitoral. Mas na época as 4 pesquisas estavam certas, porque tinha um empate técnico entre os 4. E se você for observar o resultado do primeiro turno, foi isso aí. Mas foi tempo para ele, porque ele entrou muito em cima da hora. E na época, por mais que ele era pouco conhecido. Porque ele era muito conhecido pelos mais velhos, e tinha uma população jovem que tinha entrado e não sabia quem ele era ainda, né? Então... Aí você fica amigo dele, mais ou menos, fica próximo nessa campanha. Fico próximo nessa campanha, começo a conviver mais, e quando começa o governo, ele me chama, eu nem até dezembro eu nem estava imaginando ir largar minhas outras atribuições lá para ir trabalhar, fui, e assim, minha sala era do lado de Humberto, e aí eu lembro, me chamou, mas... E aí um dia ele falou assim, mas como é que você entende esse negócio aqui da prefeitura toda? Eu falei, mas eu trabalhei muito com isso, eu sei, já trabalhei aqui. E aí ele me ouvia em situações que hoje o governo acaba com uma aprovação altíssima, mas o início foi muito difícil.
Então, depois de superados aquelas dificuldades todas, e aquilo se encaminhou de uma forma positiva, né? Então a gente foi estreitando o relacionamento, né? Então, é Tirando claro óbvio. que 8 anos de convivência diária, intensa, né? Elas estreitam E quanto os que deu o laços. start ali, você participando da administração, governo bem avaliado, natural, que eu até lembrei esses dias de um vídeo que eu fiz há 2 anos antes da eleição, e que o pessoal na época me xingou demais. Porque eu falava que o favorito para vencer as eleições era Guilherme. E que, assim, são muitos anos nisso, né? E acompanhando, era uma fórmula que já tinha sido repetida outras vezes e que não era novidade. Um gestor bem avaliado lançando uma candidatura técnica, e que, se ele mantivesse aquele nível de avaliação, essa candidatura ganharia, e que teria uma facilidade maior até do que se fosse alguém vindo da política, porque seria mais fácil fazer uma transferência de votos. Quanto que você, nesse contexto, fala, cara, vou deixar minha profissão aqui, que é uma profissão bem sucedida, e vou colocar meu nome para me candidatar? Olha, assim, no Porque, como procurador, você continuava no exercício da sua profissão, você era um advogado. não, mas assim, o que acontece? Na eleição passada, internamente, assim, teve uma conversa, né, sobre... Você chegou a ser cogitado também Sim, na reeleição de Humberto Souto. e eu tinha muita convicção de que a pessoa para aquele cargo era o Guilherme. O melhor é ele. Isso é o que eu estava convencido disso. A ideia do Guilherme vice-prefeito é mais de Paulinho ou mais de Humberto Souto? Ou É mais sua? nada de Paulinho, porque Paulinho era amicíssimo do Guilherme, mas foi uma surpresa para ele naquele... Não foi nada. Foi do Humberto. Novidade isso, né? Porque a cidade atribui a Paulinho essa situação. Não foi. É assim. E não que ele não gostasse, mas é porque ele achava que era um dos possíveis, mas não foi, ele não participou dessa... Entendi. Essa escolha até foi uma surpresa para ele. Me ligou no dia, assim, falou assim, mas ele afastou antes, né? Mas e aí e tal, só o Guilherme. E não vai dar uma bagunça, vai ser atacado, porque ele saiu, tinha saído só ele. Mas era o nome, sabe, assim. Isso foi sendo construído internamente, porque a gente foi trabalhando essas coisas juntos, assim, a condução da cidade, e o nome que completaria Humberto naquilo que eu acho que faltava era o do Guilherme. Lembrando, naquele momento ali que Guilherme foi escolhido, não tinha pandemia, não sabia como é que seria a situação a partir de março de 2020. Aí, o que acontece? Aliás, Mas desculpa, já tinha pandemia. mas tinha pandemia. Humberto já estava em casa. Não, mas volta. Humberto já estava em casa mas naquele período. Isso já foi, tinha pandemia. Então, ele tinha enfisema, tinha 86 anos, tinha um cuidado, não podia ficar exposto. A gente não sabia o que sabe hoje, não tinha vacina, a situação é outra, né? Porque a história passou. Então, mas essa situação estava sendo conversada há muito tempo. Entendi. Antes da pandemia já vinha essa conversa. Nós viajamos uma ocasião juntos, a gente ficou discutindo sobre isso. Fomos lá para casa do Paulinho, lá no Raiz, né? Viajamos. Quando a gente viajava, tinha uma liberdade maior. Sim. Um dia em Belo Horizonte, lembro que eu conversei muito com o Humberto sobre isso, com outro amigo nosso lá. E foi uma coisa muito pessoal dele, mas foi absolutamente acertada. Incomodou porque ele incomodou grupos políticos
inclusive dentro da prefeitura, porque ele era o Guilherme do Guilherme. Aí vamos chegar lá. Ó. Guilherme é eleito vice-prefeito quando Humberto é reeleito. Isso. Naquele momento ali, já começou a surgir o comentário de que Guilherme seria o candidato à sucessão, isso era natural, né? Não. Não? Para mim era. Para você era. Para mim era. Para o prefeito também era. Ele... Teve um dia que eu falei isso com ele, que externamente ele não fala, ele falava o contrário. Mas você vai convivendo com as Sim. pessoas. Teve um dia que eu fui até mais... Para de falar isso, porque, assim, não é o que o senhor pensa, né? Fazia parte de criar a situação, de estimular, mas isso acabava às vezes enfraquecendo. Aí como que você surge ali vice-prefeito? Bom, como acho que tinha sido cogitado lá atrás, internamente, aí o Guilherme me falou um dia, porque na eleição passada eu nunca tinha sido filiado. Ele me pediu para me filiar no partido. Eu era filiado do partido do Gil, que ele pediu. E eu falei, filiar, eu vou me filiar. O compromisso é só esse. Tá pedindo, vou filiar. Filiei. E a partir de então eu estava, mesmo a contragosto, não diga contragosto chateado, mas não, assim... Sim, mas não era seu plano, mas você estava apto a ser candidato. Assim, estava apto a estar no processo. E aí, no decorrer desse tempo, conversando sobre isso com o Guilherme, porque a gente precisava que ele tivesse, por parte da população, o reconhecimento que ele merecia. Não é criar, não. É o reconhecimento que ele fazia jus. O Guilherme é um trabalhador, pouca gente trabalha como ele. Trabalha porque trabalha todas as horas que ele tem disponíveis, ele trabalha. Sim. Então, ele foi muito importante nessa construção. E eu, da minha parte, eu imaginava que isso era um processo natural. Eram os assessores mais próximos do prefeito, né? Tanto que um virou candidato a prefeito, o outro candidato a vice-prefeito. Eram os que participavam do processo decisório mais diretamente. Humberto, ao contrário de outros secretários, ele não tinha assim, reunião de secretariado para discutir várias coisas. Mas vocês estavam ali até pela função que ocupavam, né? Então, a sala era do lado, né? E era um governo que teve um foco muito grande na questão da infraestrutura. E eu vou chegar num ponto aqui, numa pergunta, Otávio. Em meados de 2023, o governo lança um pacote de obras de 250 milhões de reais em obras, que ficou até maior depois. Foi. Não é isso? Foi. E deu o nome dele de PIC. Quando você é nomeado coordenador do PIC, já tinha a decisão política ali que você seria o candidato a vice-prefeito? Não. Ou foi o PIC que ajudou a consolidar essa condição de você como candidato a vice-prefeito? Eu acho que... Ou você acha que o PIC não influenciou em nada? Era o Guilherme e eu lá no... Era para acontecer. Nós ficamos no programa porque era para ele dar certo. Então foi natural, porque era assim, não foi uma construção. Então, a parte de planejamento, de engenharia e a parte burocrática, para a gente ir atrás e resolver o processo, colocar ele para andar. Porque a máquina administrativa, ela é muito burocrática. Então, isso aconteceu por isso. Por que aconteceu esse programa? Então, quando o prefeito é reeleito, ele se depara com uma situação de muita instabilidade. E Humberto, a primeira coisa que ele falou na prefeitura, eu vou organizar a casa, eu vou colocar aqui pelo menos 3 folhas de pagamento no cofre, que eu não vou deixar ninguém sem receber.
Eu não quero ninguém... Isso quando ele foi eleito, Quando né? ele foi eleito. Isso. Isso depois se materializou e quando começa a ficar organizado, aí a situação melhora e ele teve um certo receio no início da reeleição e foi mais comedido. Depois ele chega para mim e para o Guilherme e falou assim, eu tenho de colocar isso para funcionar, transformar a cidade. Então vamos criar um programa para isso e vamos atacar todas as áreas importantes. Então o PIC ele foi um programa que olhou para a cultura, para a segurança, para a educação, para a saúde, de forma coordenada e deu prioridade para isso, tem que ter prioridade. Então, esse programa deu uma resposta com os recursos que a prefeitura tinha conseguido Eu não gosto de economizar. quebrar a ordem cronológica, não, mas quando a bola surge assim, a gente precisa de cortar. Aí vem o PIC. Aí vocês, já com a eleição ganha, vamos pular agora para 2024, ano passado. Já com a eleição ganha, passa a eleição, vocês enviam uma proposta de reforma administrativa para a Câmara Municipal. Isso. Nessa proposta de reforma, estava lá Secretaria de Inovação e Projetos Especiais. Quem entende, quem é mais iniciado na política, a hora que bateu o olho na reforma, falou, essa secretaria aqui é do Otávio, é a secretaria do PIC, é a que vai dar continuidade a isso aqui, é isso mesmo? É isso mesmo. É a secretaria que vai ser a secretaria do PIC. É uma secretaria para acontecer o que é de fundamental na proposta. Então, o Guilherme me chama há alguns meses, ou talvez algum tempo atrás, talvez mais de um ano, e ele fala, precisamos de um hospital. Não dá para ficar sem esse instrumento público, SUS, gratuito. A prefeitura precisa ter esse... É muito bonito a gente falar que não, é isso mesmo, mas no primeiro momento eu falei, Guilherme, isso aqui é uma coisa... Vai dar trabalho. Caro, aumenta o custo com o pessoal. É uma complicação. Eu falei, nós precisamos disso. E ele falou com convicção total. Isso aqui então essa ideia partiu dele, de Guilherme? Essa ideia partiu dele. Não foi de ninguém. Não foi secretário de saúde, não foi nem do Humberto, mas essa do hospital. Assim, é importante. E assim, minha função sempre foi de arrumar a solução, né? Então, é importante? É pra fazer? Então vamos fazer. Então, vamos trabalhar para fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para fazer. Um hospital de suporte que possa contribuir, não é para acabar com o resto. A viabilização desse hospital é uma função que envolve... A secretaria, ela é uma secretaria horizontal, né? Em meio a algumas que são verticais, né? Outras que são horizontais por uma questão meramente... que devem ser, né? Secretarias relativa a finanças, controladoria, etc. Mas, assim, não é comum você ter uma secretaria temática horizontal, que tem ascensão sobre todas elas. A viabilização do hospital é uma das funções da secretaria sua? Olha, essa secretaria, ela tá para poder viabilizar o que precisa de mais fundamental nessa proposta de governo. Hospital, a Arena Moc, essas obras de grande impacto, o processo de desburocratização, de acabar com o papel, a ideia de contribuir com a educação, com ideias inovadoras, de colocar um programa que seja transparente. Você quer abrir uma empresa? Você quer fazer um empreendimento? Eu vou entrar na prefeitura e onde é que está me falando o que eu preciso? Então a ideia é que as pessoas tenham isso à mão. E você tem internet, que é um instrumento fantástico hoje. Então a ideia é que essa secretaria contribua com as demais, com todas as demais,
para que esses projetos saiam do papel. Então, Captando ideias interessantes que já existem, que podem ser é, adaptadas para cá, né? assim, e na procuradoria eu ficava com um serviço muito importante, mas em alguns momentos, assim, o volume de serviço não te permite pensar. Então, você precisa de tempo. Então, a ideia é uma secretaria que tenha tempo de pensar em coisas importantes para a cidade. Não é inventar. Pegar as ideias importantes, trabalhar, refletir sobre o que precisa, ir atrás de recursos, porque foi uma coisa que o Dr. Humberto não se preocupou com o de fora e organizou a parte interna. Isso era fundamental. Mas eu digo, olha, nós temos hoje uma administração nacional que são pêndulos, né? Judiciário, executivo, legislativo, eles estão lá exercendo a soberania, os três. Às vezes o pêndulo vai para um lado, vai para o outro. Nós estamos num momento em que o legislativo tem muita força e muito dinheiro. Então, não dá para... É mais difícil pedir dinheiro para o presidente, para o governador, do que às vezes para um senador. Sim. Então, não é uma crítica, mas... E eu acho que o Montes Claros merece. Não é, de novo, não é uma crítica, mas Janaúba recebeu uma administração muito bem avaliada também, muito bem, muito bem avaliado na reeleição para o prefeito de Janaúba. Mas Janaúba recebeu mais de 140 milhões de emendas. Proporcionalmente seria 600 milhões para Montes Claros. O que Montes Claros teria feito se a gente tivesse recebido 600 milhões de emendas? E isso transforma Montes Claros. Aí você acha que esse Então, relacionamento pode ser melhor e esse relacionamento vai ser conduzido por você? Não, eu acho que esse relacionamento pode melhorar e o momento dele se estreitar agora. Foi importante, você não podia ir atrás de dinheiro e se arrumar a casa. Otávio, uma pergunta sobre isso aí. Eu quero ajudar. Que nós vamos chegar nesse ponto. Eu tô com os assuntos vão surgindo, mas é o seguinte. Numa eleição pela outra, Humberto Souto e Guilherme tiveram uma votação resiliente muito parecida. Era natural que Guilherme, sendo assim, desconhecido do grande público, etc., que ele tivesse uma votação menor do que a de Humberto Souto, mas nos votos válidos foi praticamente igual, né? Considerando que os votos do segundo colocado não foram válidos, né? O Guilherme teve 80% dos votos válidos e o Humberto Souto teve 85%, né? Então, uma diferença muito pequena. Dentro desse grande espólio eleitoral, dessa grande necessidade de recursos, a administração pode dizer que colaborou muito na eleição, lá em 2018, do delegado Marcelo Freitas, deputado federal, que é oriundo mais ou menos do mesmo grupo. E já os deputados estaduais que compõem a base de sustentação da Prefeitura de Montes Claros são todos que têm suas carreiras políticas independentes. Que é claro que o apoio da Prefeitura os ajuda, mas eles seriam eleitos com ou sem a Prefeitura. Oscar, Arlen, Gil Pereira. Não tem espaço aí e necessidade. Tadeuzinho também eu conto ele como um deputado que vai ajudar o governo. Sim, Tadeuzinho. Mas não tem aí um espaço para que a administração tenha genuinamente seus candidatos e que eles possam ter uma prioridade absoluta com verbas e recursos para Montes Claros? Vocês não cogitam isso? Ter, por exemplo, não, a gente precisa ter candidato dentro do próprio governo. Na verdade, você quer saber se eu vou ser candidato a deputado. Também. Então, já vou te dizer. Olha, a política, ela é um processo de construção com muita gente, para muitas coisas. E a gente tem que tomar cuidado para que esse projeto, que seja de todos, não vire um projeto pessoal. Então, eu tenho muita convicção de que se essa construção
se materializasse, ali ia gerar mais prejuízo do que benefícios. Nós temos Mas, por bons... exemplo, se não for você, um vereador da base aliada, alguém que até já tentou ser candidato a deputado e que, tipo um Rodrigo Cadeirante, que vai ser de novo candidato, como é que vai ser? Vocês não acham que, tipo assim, não, nós tínhamos que ter. Vocês não pensam isso como projeto, não? Deputados genuinamente nossos, Eu, eleitos por nós? eu penso que a gente tem grandes nomes, pessoas que ajudam Montes Claros, e que podem surgir outros. Isso depende da população. Especificamente quanto a mim, eu acredito que isso desarticularia uma rede de apoios genuínos em prol de uma escolha pessoal Mas você descarta que ou adia? eu não quero. Não é minha pretensão. Otávio, deixa eu fazer uma pergunta, já que você entrou nesse assunto, uma pergunta boa até para corte, o Murilo E eu gosta ali. acho que... O que você prefere? Não é uma questão de preferência, mas, por exemplo, se você pudesse, é claro que essas coisas não estão ao nosso alcance, né? Uhum, Você tem uma claro. combinação com os russos muito grande para você poder fazer. Mas, para um futuro, você acha que seria melhor ser prefeito lá na frente, ser deputado ou ser desembargador pelo 5º constitucional da OAB? Olha, todas essas possibilidades são possibilidades de muita honra para quem tem a oportunidade de as exercê-las, né? Então, ser prefeito, deputado ou desembargador. Falo que são 3 coisas que já tiveram no seu radar, assim, pelo menos colocado por outras pessoas. Estiveram, né? Assim, essa foi uma... Essas são possibilidades de quem está esteve nos lugares onde eu estive. Eu, sinceramente, vejo que qualquer dessas funções, elas me honrariam demais, mas nenhuma dessas 3 hoje são projetos que eu vislumbro, assim, de forma mais próxima, né? Eu acho que a escolha para ser desembargador é uma escolha importantíssima. Não é remuneração, não é isso. É uma oportunidade de servir para quem fez o direito, isso é uma coisa importante. Mas você precisa passar por um ritual muito específico, não é o momento, a gente não pode misturar as coisas. Eu tô para cair naquela máxima, eu tô igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa as coisas acontecerem aí, Otávio, qual que é o mas tamanho da perda financeira que você está tendo sendo vice-prefeito de Montes Claros? É muito grande? Porque não, eu acho... existe o impedimento que é o seguinte, o vice-prefeito não pode advogar. Não, o que acontece? Deixa eu, assim, essas são situações que, para mim, é suficiente o que eu tenho, né? Então, assim, o que eu tenho é suficiente. Eu tinha uma vida antes de Humberto me chamar muito mais confortável do que assim, do que eu precisaria, talvez. Então, felizmente, a gente sempre se preocupa, né, com a vida dos filhos, de ter uma escola, de ter uma saúde razoável. O resto depois, isso não é tão importante assim, sabe? Assim, Mas é há um ótimo. prejuízo financeiro, né? Se fosse olhar só por esse aspecto, há uma diferença, né? Porque Sim. isso é constitucional ou é pela OAB que não pode advogar? Como é que é o veto é qual? Tem uma discussão, mas é o seguinte, quando a gente faz esse compromisso, independente de qualquer coisa, agora a gente tem que ficar... A dedicação é exclusiva, né? É para isso, né? Não dá para sobretudo, há um compromisso, então a gente tem de ficar desse secretariado novo dedicado. dos 24 secretários ou presidentes de autarquias, quantos % ali foram indicados diretamente pelo vice-prefeito?
Nenhum, porque quem indica é o prefeito. A lembrança. Mas, Aí vamos lá, lembrança. Você lembrou de quantos por cento para ele de que poderiam ser bons secretários? Vamos que, usar uma expressão que você usou no é, início do podcast. mas veja bem, quando a gente frequenta os mesmos lugares, gosta das mesmas coisas, acaba convivendo com as mesmas pessoas. Vocês são o mesmo grupo, mas teve pessoas ali que Então foram assim, diretamente, que elas têm uma história profissional e dentro da administração o, mais ligada a você do que o, ao prefeito. o Guilherme, ele tem uma generosidade, humildade muito peculiar. Então ele teve a generosidade de trocar comigo esses nomes, né? De me ouvir sobre como o prefeito fazia comigo e com ele. E também com o Humberto, que não era só nosso chefe, não, era nosso amigo. Sim. Então, isso foi conversa. A gente não pode dizer que foi um ou foi outro. O Humberto sempre como Mas vamos lá, uns 40% ali. eu acho que todo mundo e ninguém, né? Porque assim, é muito importante, eu costumo dizer, o poder, ele é muito solitário. Por exemplo, você foi procurador com Humberto Souto e um procurador com sucesso, exitoso, 8 anos, né? O Guilherme, a experiência que ele tem no serviço público, ele é servidor público estadual, mas ele tem uma experiência em prefeitura, foi atuando junto com você do seu lado. Então, é lógico que a referência que ele tem como procurador, se for perguntar para ele, é você, talvez o Otávio Melo Franco em alguma parte, o Anderson Carvalho, que está lá, chefe de gabinete, nosso amigo, em outra parte. Mas, assim, ele não nomearia, por exemplo, um procurador do município sem te perguntar, Otávio, esse cara aqui aguenta ser o procurador, é bom, é um bom nome, é um bom quadro? No mínimo, ele faria isso. Ele fez isso, assim, nós participamos desse processo, foi feito com todo coletivo, mundo. com todos, com né? todo mundo. E aí eu vou falar, você falou do Anderson Carvalho. É um amigo dileto. Eu falo assim, ele é chefe de gabinete do Guilherme. Aí o Guilherme fala, também. se o Guilherme falar assim, não, eu que indiquei o Anderson aqui porque ele é meu amigo. Eu falo assim, claro que é, mas ele é meu amigo também. Então isso foi muito natural, né? Foi uma coisa natural. Então a gente conversava sobre as coisas. E você precisou de vetar alguma coisa ali ou foi tudo tranquilo? Assim, em casa, igual a relação do marido e da esposa, quando a relação tá boa, o filho vem pro pai e fala assim, pode fazer isso? Quer dizer, a mãe ou o pai já sabe, a sua mãe não vai gostar disso, né? Então, isso já aparece. Então, eu não tenho essa pretensão de querer me arvorar para nomear ninguém, para ajudar. Mas, até porque É natural, né? Seria é cinismo natural. também falar que não teve uma participação, conhecendo até a sua parceria junto com o Guilherme, né? Vocês andaram sempre muito A gente juntos, né? conversa a vida inteira sobre o que vai fazer lá. Sim. E a gente não conversaria agora? Claro que conversou, mas, assim, é importante porque tentaram até desconstruir, porque o Guilherme, ele é mais acomedido às vezes do que outras pessoas, até do que eu já fui muito. Então, tem gente que acha que tem de falar alto, bater, para dizer que tem autoridade. Então, essa indicação é dele, a responsabilidade é dele. Eu espero que eu possa ajudá-lo nisso, e é isso que eu vou continuar Vou te fazendo. apertar um pouco aqui, porque depois o pessoal fala que nós estamos fazendo entrevista chapa branca, mas é porque eu não gosto de deixar as pessoas desconfortáveis. Uhum. E eu não faço isso aqui por hobby, não faço jornalismo de clickbait. Igual essa turma tá fazendo, isso não acho ético, não acho legal. Mas tem perguntas que aparecem que é coincidência, eles serão aproveitados no segundo escalão, mas
uma coisa que eu percebi é que nesse secretariado de Guilherme e de Otávio, que vocês têm autonomia para. O prefeito Guilherme tem autonomia para ele colocar quem que ele quiser, ganhou a eleição e teve uma votação absolutamente consagradora. As pessoas delegaram a ele o direito de ele nomear toda a sua equipe, né? As pessoas podem fazer um comentário ou outro, que também é direito, isso é da democracia. Mas aí eu estava observando o seguinte, Otávio, nenhum daqueles que eram assessores de gabinete do deputado Humberto Soto e que viraram secretários do governo Humberto Soto e que foram secretários durante 8 anos, notadamente Paulo Braga, que era o secretário de articulação política, Gonzaga, que era o chefe de gabinete, Alessandro Freire, que era o secretário de comunicação, Aurindo Ribeiro, que era o secretário de assistência social, desenvolvimento social, não sei qual que é o nome, a nomenclatura, mas a área é essa, eles não estão, pelo menos, no primeiro escalão do novo governo. E, coincidentemente, todos eles compuseram ali eram pessoas do gabinete político do Humberto quando deputado. Isso é coincidência ou não? Veja. Ou eles vão participar do governo em outras funções, no segundo escalão? Bom, vamos ver, né? Porque a decisão é do prefeito. Vai ser do prefeito, a gente respeita. Mas eu posso dizer o seguinte. Eu estive junto com o Guilherme e com o prefeito nesses últimos 8 anos construindo um trabalho que era responsabilidade do prefeito Humberto Soto. Esse trabalho deu certo. Essas pessoas que ajudaram mais diretamente nessa construção do resultado, o Guilherme imaginou, pensou, decidiu quais deveriam dar seguimento a esse projeto. A gente viu o que aconteceu de certo, o que aconteceu de errado, o que foi bom, o que foi ruim, e teve um ajuste no rumo. Então, eu posso dizer que não houve deliberadamente nenhum veto a ninguém, mas as pessoas que estavam, assim, talvez há mais tempo com o Humberto, né, elas talvez o fato de estarem há mais tempo não tenha significado que eles tenham participado mais ou menos, naquilo que o Guilherme entendia como adequado. Então, eu posso dizer assim, de mim e do Guilherme, desde sempre eu fui trabalhar com ele com 24 anos. Então, eu formei com 22 para 23, não deu, assim, antes disso eu formei no FMG, estava em Belo Horizonte, Guilherme aqui, então a gente está desde sempre com o Humberto, esteve, e a escolha foi muito racional, ponderada, e qual que é a diferença que você acha que tem entre o secretariado que era o de Humberto, que você fez parte, né, que terminou no dia 31 de dezembro, e o secretariado de Guilherme? Você tentar olhar por fora, você faz parte dos dois secretariados, mas qual que é... Há uma diferença entre um e outro ou a essência é a mesma? Primeiro que um já passou. Deu certo. Acho que deu certo. Aí conduzido de uma forma muito peculiar pelo prefeito Humberto Soto. Se você pega a partir do ponto de vista que um governo precisa agradar a população e que termina... Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, sei que você é muito honesto e você vai dar essa nota. Honesto nas palavras e franco. Mas se a pretensão da população, né, se um governo precisa atender o que uma população espera dele, o governo de Humberto Soto, sim, deu certo. Isso é verdade, porque ele termina com uma aprovação resiliente, né, desde a metade de 2018, ele tem os mesmos índices sem cair.
né? Então, nisso aí deu certo. Mas há uma diferença? Você acha que um é mais técnico, o outro, um é mais jovem, o outro é mais tradicional? O que seriam as diferenças assim que a população pode perceber? Olha, aquele era um secretariado mais moldado ao estilo do prefeito Humberto Souto. Ele tinha um estilo muito centralizador, né? Muito, muito presente, assim, na escolha, na decisão. E essas pessoas que compõem esse governo já sabiam como é que o prefeito trabalhava. O Guilherme é uma pessoa com as mesmas qualidades do Humberto, mas não sou eu. Se eu falar aqui, vai ser mentira. Vocês vão, assim, olhar para o jeito do Humberto. O jeito era um sujeito mais fechado, mais tinha o não para muita coisa, às vezes meio duro. Guilherme é uma pessoa de mais conversa, mais aberto, de querer mais iniciativa dos companheiros. Então, esse é um estilo diferente, não que um seja melhor ou pior, mas é um estilo diferente. E você acha que os secretariados são reflexos dos prefeitos? Eu acho que o secretariado tem de ser um reflexo do prefeito. Tem de ser um reflexo do prefeito. Então, quando ele indica um novo secretário de educação, ele está pensando, eu quero uma educação que a gente faça algo diferente do que foi feito. Não há crítica à antiga secretária de educação, nossa amiga, não é. Mas ele quer uma coisa diferente. Otávio, Quando quais ele são as muda áreas quando você fala aí diferente? Aí uma opinião sua. Você é o vice-prefeito, foi procurador, claro que a decisão é do prefeito, mas na sua opinião, o que precisava avançar mais? O que precisa avançar mais na administração de Guilherme que não avançou tanto na administração de Humberto Souto? Eu acho que a gente não pode falar assim, não tem avançado. Quando a gente constrói algo, são etapas. Não adianta você querer fazer uma casa. A parte que mais aparece na casa bonita é a decoração. Mas se não tiver o alicerce bem feito, não adianta eu colocar um lustre o mais caro possível, porque ele vai cair. Então, Humberto foi, penso eu, um governo de produzir essa base que a cidade precisava. Então, você tem bases muito importantes. A gente chegou, não tinha verdade, que a gente tinha um problema muito sério. A saúde estava sob intervenção do Estado. Então, falar que a saúde estava boa, bom, eu não conheço nenhum município que tenha sofrido intervenção como o nosso. Então, era uma situação gravíssima. Você não tinha água na cidade. Então, todo mundo, se puxar pela memória, foi lá tomar banho na casa da mãe, do pai, de um amigo, ficou sem ir num restaurante, porque não acabava a água. Então, enfrentar o problema do fornecimento de água foi algo que permitiu a cidade mudar e olhar para frente. Então, esse era um ponto importante. A educação de Montes Claros passou por problemas fundamentais. Você não fazia uma escola desde do doutorado. Então, foram mais de 90 escolas feitas altamente reformadas, com algum grau Então, foi um investimento em educação muito importante. Então, merenda boa, tablet para todo mundo, acesso à internet. Isso não tinha. Hoje, a gente teve uma reunião com os secretários e com os vereadores. Eu estava lembrando, olha, gente, quando a gente entrou, eram 3 caminhões compactadores de lixo. 3. Eu falei, como é que a cidade permitiu isso? 3. Sabe quantos tem hoje? 39. Tá uma maravilha? Não, maravilha, não sei. Feita essa base, é hora de avançar em quê? Então, A área social é uma área que vai ter uma atenção maior do governo Guilherme Otávio?
O A área Guilherme, social aí você envolve também a própria saúde, educação, né, cultura, enfim, o desenvolvimento social propriamente dito, essa área temática. olha, cuidar das pessoas é o objetivo de qualquer governo que, que pense o que a gente pensa. Então, é claro que saúde, educação, assistência social são áreas que entregam diretamente para as pessoas uma resposta. Então, a gente precisa ter uma resposta mais efetiva na saúde. Assim, vamos voltar, né? O Alfeu não funcionava, não tinha UPA. Guilherme, na época do Humberto, ele mandou a gente ir para. Vai lá resolver. Nós fomos, fui eu, o Guilherme, a Dulce foi com a gente, de carro para economizar. E fui dirigindo para não. As coisas até meio folclóricas. Fomos. O ministério, assim, já foi quase maltratado pelo funcionário. Falei, pô, até hoje vocês não fizeram. Agora, Otávio, você Então, acha que agora foi feita a UPA, o Alfeu está funcionando. Mais que dobrou as equipes de estratégia de saúde da família. Tem 2 UPAs sendo. entrevista que o prefeito, que o Guilherme concedeu para mim, para a revista Tempo, durante a campanha, ele falou que a avaliação que se fazia, às vezes abaixo de outras, da saúde, da assistência social e da educação, era em perspectiva ao que a prefeitura investia em infraestrutura. Não que aqueles investimentos não estivessem acontecendo, mas como os investimentos em infraestrutura eram muito visíveis, as pessoas, talvez aquelas que criticavam ali, achavam que isso acontecia em perspectiva. Ponto. Vou te perguntar, essa é uma primeira parte da pergunta, se você concorda com ele, sim ou não. Outra pergunta aí dentro do mesmo assunto da perspectiva. Há quem diga que o governo de Humberto Souto foi melhor avaliado em função da perspectiva de comparação dele com os governos anteriores. Primeira afirmação, segunda afirmação, você acha que até que ponto elas estão corretas ou não? Olha, evidentemente que isso é verdade. Também, a comparação do Guilherme é uma comparação difícil. Ele está vindo de um governo de sucesso. Então, a gente costuma dizer, o sarrafo está mais alto. Isso. Com certeza. É claro que é mais difícil. As pessoas querem sempre melhorar. E o que vai ser a melhora de agora? As outras áreas, assim, eu tô nesse trabalho de algum tempo. Ninguém tinha pedido para fazer asfalto para os distritos de Montes Claros. Não era assim, asfalto, mas não era uma coisa nem real. Aí quando factível. você começa a fazer, gera demanda. Aí todo mundo quer o asfalto hoje, mas não era um clamor das pessoas. Não era, porque ninguém imaginava que isso fosse possível. Então chama muita atenção. E aí você pega uma área da assistência social, mas foram feitas coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, a coleta, esse programa das borboletas, ele é um programa quase educativo. E aí foi feito e as pessoas não entenderam. Olha, a borboleta, ela leva o nome de uma mulher de destaque na sociedade, que é de valorização das mulheres, mas acima de tudo a borboleta ela representa a mudança, a metamorfose. Então quem que cuidava daqueles jardins das borboletas? Pessoas egressas do sistema prisional, gente para mostrar que a cidade estava pegando essas pessoas. Aí nesse ponto faltou muito de comunicação, faltou porque as pessoas muito de não comunicação. Era para você passar na borboleta e falar assim, isso aqui é uma mudança e é uma pessoa que está se transformando como uma borboleta. Porque aquela história é o seguinte, eu sempre falava com amigos meus que são pessoas progressistas, que nessa seara, cultura, principalmente quando a gente tinha ali o João Rodrigues mais à frente e tal, isso continuou de alguma forma, né? Meio ambiente com Paulinho e tal, que assim, eu falei, ó, nos pontos temáticos, esse governo é totalmente progressista. Na pandemia, foi um governo progressista. O prefeito é um homem de direita, tal, beleza, tem suas convicções. Agora,
aonde ele precisava ser, em tese, mais progressista, ele foi. Talvez na assistência social menos. Agora, quando você fala que um programa... Estou sabendo agora, ó, dia 6 de janeiro de 2025, um governo começou 2016, esse programa das borboletas devia estar lá desde o início, que ele era com pessoas egressas do sistema prisional. A Montes Claros não sabia disso. Não. Sabia dentro da prefeitura, mas porque fora... eu me considero uma pessoa bem informada. Eu não sabia disso. Não, mas vamos falar da assistência social. A gente criou um programa, então o Guilherme participou muito disso, programa de reciclagem, que ele é, assim, tudo de bom. Ele diminui o lixo para levar para um tratamento, para um aterro, pega o catador de rua desorganizado, a prefeitura paga o galpão, eles se organizam e eles estavam aí, gente, de pessoas marginalizadas, estavam trabalhando para o meio ambiente e para o social. O sujeito que era catador de rua, ele virou uma pessoa organizada ganhando 2 salários mínimos. A gente tirava 2 salários. Tinha uma organização, é um resgate. Esse programa é fantástico. Então, isso é socialmente adequado, ambientalmente relevante. O povo não sabia. Esse número, por exemplo, das 90 escolas... foi uma conta que eu fiz aqui com cabeça de publicitário, somando enquanto Guilherme falava quantos CMEs foram construídos, escolas e tal, porque isso não chega para a população. A população vê a obra acontecendo na rua. Vê, isso é verdade. Agora, enquanto pacote, falar, peraí, a prefeitura está te entregando isso aqui, né? E isso não é uma tem gente que trata isso como despesa? Vou aproveitar só para fazer uma alfinetadazinha. Esse programa que eu achei fantástico, esse do Recicla aos Montes, né? Aí ele começou a ter dificuldade, sabe por quê? Porque no âmbito do governo federal foram permitidas importação de produtos de reciclagem. Na verdade, é o seguinte, trouxeram lixo de fora do Brasil para cá para concorrer. Então, caiu o preço que se pagava aqui para os catadores. Então, coisa absurda você permitir lixo importado, que é ambientalmente deplorável. A gente tem que cuidar do nosso lixo, receber lixo externo. Se isso acontecer, devia ter uma taxação altíssima. Sim. Não baixar a taxação. E, por outro lado, atrapalhou muito o serviço dos catadores. Então eu gosto de falar assim, bom, direita ou de esquerda, se melhorar a vida das pessoas, isso é o que importa. Né? Então a gente, você fala assim, sou de direita. Sou de direita, mas o que é ser de direita? É uma pessoa que acredita na liberdade do outro, uma pessoa que acredita na liberdade de iniciativa. Agora, Otávio, eu sou do tempo em que direita e esquerda rivalizavam no Brasil, mas, por exemplo, época até em que Humberto Souto papai trabalhava com ele, Humberto era líder do governo, era vice-presidente da Câmara, era um deputado de alto clero, mas, por exemplo, naquele período, me recordo disso muito bem, que quando o nome dele foi ser votado para ser ministro do TCU, José Genuíno e José Dirceu, que eram grandes lideranças do PT e que faziam parte da comissão que avaliou o nome, falaram bem dele. E discutiam uma política em alto nível. Você não tinha uma discussão que era rasteira ao ponto de você conversar com uma pessoa de um campo ideológico diferente, as pessoas já começavam a te atacar, te agredir, falar, você é um traidor, tá nos quando na verdade aquelas pessoas estavam dialogando. E que você não tinha também ali naquele momento, por exemplo, tinham coisas que eram inquestionáveis. Então, por exemplo, houve um momento no Brasil em que golpe de Estado, por exemplo, o Brasil chegou. Nós somos jovens, mas a gente já tá deixando de ser. Mas nós somos do momento que, tipo assim, que era uma discussão inquestionável. Que não se falava disso, que era ponto pacífico, de que nós deveríamos viver em democracia, que eleição se resolve no voto, e que alternância de poder, e que democracia a gente tinha um conceito, talvez você saiba citar o filósofo, o cientista político, o nome dele está me falhando agora, mas é a melhor democracia, a melhor
demonstração de democracia Você que eu já falou de vi. nome, eu lembrei. O líder do governo que falou com o Beto foi o Bonhoeffer. Jorge Bonhoeffer. Bonhoeffer. Democracia é o sistema em que a pessoa que perde a eleição deixa o governo. Ponto. Isso é uma definição excelente e clara, né? Hoje, inclusive, 6 de janeiro, nós estamos terminando o dia sem o Partido Democrata dos Estados Unidos invadir o Capitólio na diplomação do Donald Trump, que aconteceu hoje, deve ter acontecido enquanto nós conversávamos aqui. Mas, enfim, e não é demérito a pessoa ser de direita, a pessoa ser de esquerda. Demérito é a pessoa ir, na minha opinião, contra princípios básicos de relacionamento e convivência num ambiente político, que é saudável. Você, Olha, por exemplo, na sua posição que você está na prefeitura, você vai ter que dialogar com o governo federal, você vai ter que dialogar com o governo estadual, você vai ter que dialogar respeitosamente com os deputados de direita, com os deputados de esquerda, até porque são todas autoridades constituídas, como você também é. E é legítimo. o que acontece? Nós estamos num caminho de radicalização. Isso não é do Brasil só. Isso é do mundo. É um processo. As redes sociais, elas atrapalham um pouco o processo. Por quê? Eu vou dizer, olha, quando você era meu colega lá no pré-primário, você chegava, você tinha uma opção de entretenimento que era brincar e entrou para dentro de casa, tinha um momento de se informar que era televisão. Então você tinha já o jornal, o entretenimento na televisão era um desenho. Alguns você gostava mais, outros menos. Você assistiu o que você gostava mais e o que você não gostava menos, você assistia também, até chegar o outro, ou não via. Hoje, as crianças, elas só vão ver o que elas querem. Sim, porque elas têm uma opção muito maior. Mas isso é um treinamento mental. Então você não dá conta depois de ver aquilo que você... Não é aquilo que você mais gosta. Psicologia chama isso aí de viés de confirmação. Então, você fica só com aquilo. Fica bitolado no assunto. E na política, o algoritmo vai te levando. Isso vai cultivando a radicalização cada vez maior. É muito difícil. As pessoas estão lendo menos. Elas estão se informando por redes sociais que confirmam aquilo. Gente, com todo respeito, o homem ter ido à Lua ou não, a Terra ser plana ou não ser plana, isso não é questão ideológica, isso é questão de ciência básica, assim. Nenhuma situação. Então, você falou muito da questão da pandemia, né? Humberto, assim, não fui eu, né? O único lugar que o advogado ficou como responsável, foi tido a construção de que eu era o responsável pela condução, é aqui. Eu não sei como que isso aconteceu. Engraçado, sabe? Em grupos que eu participo, quando as pessoas falavam assim, era de jeito, o pessoal falava, mas na pandemia esse procurador fechou o município. Aí eu via cara, tipo assim, aí o pessoal de esquerda participava, não me faz votar nele. Aí falava, não me faz votar nele não, porque ele tinha que ter feito certo. Ele fez o certo. Então, assim, eu acho que o Humberto conduziu o município com as informações que ele tinha, né? Então, e uma coisa que dava muito certo. Assim, para você ter ideia, tinha uma equipe da UFMG que media os números de Montes Claros. Todo dia, fazia conta. Tantos casos aqui, vai dar tantos casos pela projeção. Não, e para ser justo, muito justo, os números de Montes Claros foram bons. Olha, nós ficamos entre os 5 melhores resultados do Brasil e daqui para o Nordeste a gente foi o primeiro. Então, é até injusto a gente concorrer com Florianópolis no resultado. Então, os resultados foram razoáveis. Aqui não faltou insumo. 2 meses antes de faltar insumo... Vou te falar mais. Todas as marcas que se opuseram às medidas restritivas da pandemia nacionalmente, elas tiveram prejuízos. Porque é o seguinte, Otávio, você, eu, a gente, graças a Deus, nós tivemos oportunidades que nos permitem pagar por uma saúde particular, se for o caso. O povo que só tem o SUS,
ele sentia uma confiança grande nas autoridades responsáveis. Olha, você quer ver uma situação? Faltou oxigênio, faltou remédio para manter as pessoas lá sedadas na intubação. 2 meses antes, Montes Claros notificou os prestadores para guardar os remédios, porque pela projeção isso podia acontecer. Então, quando aconteceu no resto, a gente tinha se preparado. Então, você sabe o que a pessoa está entubada e ela acordar? Isso é quase um filme de terror, porque não tem sedação. Isso aconteceu em outros lugares do Brasil. Em determinado momento, teve cidade, eu lembro de ser sondado do Ministério Público, para passar a parte do que a gente tinha armazenado para aqui para outros lugares. Eu falei, mas isso aqui você vai prejudicar quem se planejou, quem aqui vai precisar. Então, foi um trabalho construído. E não fui eu que fiz ou não. Então, tinha uma equipe de médico, de gente para dizer o que era para ser feito, né? Então, e o prefeito, olha, a determinação é essa, e a gente materializava. Aí tinha gente que, nessa construção da política, Otávio, esse comunista, eu falei, gente, será que é outra pessoa? Porque eu sou um liberal, eu sou um liberal, acredito no livre mercado, e assim, mas eu estou disposto, para voltar naquele contexto da resposta, a pensar nesse mundo diferente. Porque o mundo com a inteligência artificial é um mundo de muita angústia para a gente. Então, uma pessoa como você, como eu, nós somos de uma época, nós nascemos numa época analógica. Passamos por uma transformação. Por exemplo, hoje, Otávio, isso é muito difícil, E cara. A aí, gente convive com pessoas que têm orgulho de falar, eu não leio livro nenhum. Entendeu? Eu não vejo filme nenhum. A cultura não me soma nada. Eu falei, meu Deus do céu, onde que esse cara tá, gente? A minha geração tem gente que se transformou assim, mas ela não foi criada assim. olha, deixa eu falar assim, eu fui um aluno razoável de história. As minhas professoras vão poder confirmar. Eu fui errar uma questão de história numa prova no segundo grau. Depois errei uma no vestibular. Então eu era um aluno razoável, né, para aquela época. Eu não, esqueci quase tudo, mas as pessoas acreditam muito de que o progresso ele é uma linha contínua. Né? Sim. Gente, para quem entendeu o que os gregos fizeram lá atrás e o que veio a ser a Idade Média, a chamada Idade das Trevas, o mundo ficou não é que não teve nada, mas foram 1000 anos até de atraso. Sim. 1000 anos de uma estagnação até que veio o iluminismo. Então a gente está indo para um ponto. Eu dei aula há uns 14 anos na faculdade de Direito, na universidade, e eu comecei, nos últimos, parei de dar aula, mas eu comecei em contato com o estagiário, e eu comecei a ficar muito preocupado. Tá lendo o quê? Eu fui entrevistar uma pessoa, mas não lembro. Como é que é o sobrenome? A capa. Como é que é a capa do livro? Você lembra? Porque aí você fala a cor. Gente, tá bom. A conversa é boa demais. Nós temos que marcar outra aqui, porque o tempo da gente vai ficando grande, mas só dentro desse assunto aí, Otávio, você falou perfeito. Esses dias uma menina postou, li 20 livros esse ano. Eu falei, pô, bacana. Aí passei pro próximo story dela, todos os livros eram tipo assim, a culpa é das estrelas, sei lá, como obter um namorado fiel. Eu falei, gente, meu Deus, lembrei de Denilson Arruda, que foi meu professor na graduação, e ele via algumas perguntas e respondia, meu Deus. Falei, cara, que esse povo tá lendo, pelo amor de Deus. Então a gente tem de estar antenado nesse mundo, que é um mundo assim, não vamos nos angustiar também, não, eu acredito que vai ser Muita mundo. coisa mudou para melhor demais. Olha, né? a relação de trabalho vai mudar muito. Então, você tem muita crítica. Olha, tem menos gente trabalhando que não trabalhando hoje.
isso vai ser cada vez mais uma realidade, e tudo bem, porque o trabalho não é uma coisa para uma pessoa que eu fico até ansioso se eu falar que eu não vou trabalhar. Então, vai tirar férias de um mês, eu não faço Não isso, deveria me ser. faz mal, né? Mas para muita gente, o trabalho não é essa construção, então nós vamos diminuir, vamos ter mais tempo para outras coisas, esporte, cultura. Uma parte de gente vai ser subsidiada mesmo. E esse mundo vai estar tudo bem, não é que as pessoas vão estar tristes por isso, Sim. né? E o tipo de serviço vai mudar muito, né? Essa é uma angústia que a nossa geração leva, porque a gente não sabe o que vai ser. Se a gente tivesse nascido nos anos 50, a expectativa era outra, né? Então, como meu pai fazia, como eu vou fazer. Então, isso isso dá uma segurança maior. Então, é um mundo de mais incertezas, mas eu tenho certeza que é um mundo melhor, a gente tem que Eu trabalhar por ele. precisei de ralar muito na vida para minha mãe parar de me pedir para fazer um concurso público. Era um negócio assim, vai fazer um concurso. Nossa, Que é uma situação muito brasileira, que né? era da época, né, também deles. Meu pai, um servidor público, talvez ele tinha aquela expectativa, né, de que nós também fôssemos. Otávio, conversa boa demais. Murilo, já tá em quanto tempo aí? Eita, então nós temos que finalizar. Você vai voltar aqui, né? Um papo agradável, inteligente. Acho que as pessoas conheceram mais profundamente aquela pessoa que está sempre na televisão, está sempre conversando com elas, mas falando 1 minuto, 2 sobre assuntos burocráticos ali do dia a dia da administração. Foi um prazer ter você aqui. As pessoas que vêm aqui, brinquei isso, elas têm que ter um pré-requisito, serem minhas amigas. É a única é a Um ótimo a requisito. única ditadura da minha linha editorial aqui é essa, né? Eu não vou trazer mala no programa, eu não tô aqui, não vou perder meu tempo com isso, né? Quero estar aqui conversando e mostrando para as pessoas um pouco mais dos meus amigos, dos amigos que eu admiro, das pessoas que têm a colaborar, contribuir com o debate público. Isso é muito importante e já fica o convite para as próximas. Olha, eu agradeço, eu estou à disposição, é um prazer. Você é um amigo de, desde quando a gente era muito criança, né? Um rapaz que você falou. Minha mãe lembra do seu discurso na formatura do prezinho até hoje, viu? Eu gosto muito do seu pai também, família que acredita muito no que a gente acredita. E eu tenho certeza que esses ambientes são ambientes de verdadeira exercício da democracia. Democracia é isso, né? Colocar o que eu penso, isso é sujeito a algum tipo de crítica. Evidentemente, quem está exposto na vida Sim. pública tá sujeito a isso, mas um ambiente, sobretudo um ambiente inteligente de conversa. A gente precisa de mais como isso e menos do radicalismo para um lado ou para o outro, né? Os romanos já diziam: "In medium virtus", né? A ponderação tá no meio de escutar a todos e construir uma Montes Claros melhor, um mundo melhor. Acredito que nós estamos num caminho bacana, sou um otimista, tá bom? Beleza. Otávio, muito obrigado. Gente, esse foi o Otávio Rocha no nosso episódio 7 do PCcast. Finalizamos com trabalhos técnicos de Murilo Borborema, Dani Oliveira, Jonathan Lopes e equipe do El Rey Labs.